noite, bora conversar. Começamos os nossos encontros aqui semanais na temporada 2023 desse projeto, que em março, do início do isolamento social, né, completa 3 anos. Hoje eu vou receber aqui o professor e terapeuta Rafael Wielewski, e ele também escreveu, autor do livro Hipnose Clínica Aplicada. Ele vai explicar para a gente, ele vai contar um pouquinho sobre esse livro. Ele é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, tá certo? Preciso também, já no início aqui, fazer um agradecimento para o Alisson, que já é de casa, já participou aqui algumas vezes desse projeto, e falou: Fábio, você precisa conhecer o Rafael. Então, foi exatamente, eu fiz a lição de casa, fiz o convite, ele aceitou e daqui a pouquinho vai estar aqui comigo. E ele tem uma frase, né, e eu quero dividir aqui, abre aspas. Sou um apaixonado pelo fato de poder mudar a nossa vida a partir da mudança na forma como você conta essa história. Ele vai explicar isso pra gente também. E seguindo essa minha pesquisa sobre o Rafael, ele já desenvolve esse trabalho há bastante tempo, eu peguei 2 depoimentos para destacar e também para que você se perceba dentro disso, dentro desse tema, dentro desse assunto. E olha só o depoimento da Daniela Girardi. Ela diz o seguinte: gostaria de agradecer ao Rafael por todo o cuidado, atenção e dedicação. Desde quando conversamos pelo WhatsApp, já foi muito atencioso e prestativo. Eu tinha um sentimento de inferioridade, incapacidade e medo. Depois da terapia, me sinto confiante e acreditando mais em mim, me sentindo merecedora. Como é que você... porque tem gente que não tem isso, né? Não acredita em si, não acredita no seu potencial, né? No seu próprio potencial. Como é que você vira essa chave? Como é que a hipnose entra? O Rafael ele vai dividir isso com a gente. Tem um outro depoimento também, que é do Alex Macedo, e ele diz o seguinte: eu já acompanhava o Rafael nas redes sociais, e com isso criei uma admiração enorme pela forma simples, direta e cativante de explicar os processos que acontecem na nossa mente. Eu já estava há alguns meses enfrentando um problema angustiante. Basicamente, eu não conseguia executar uma coisa que eu me preparei durante anos para fazer. Então, não hesitei em procurar a ajuda do Rafael. Foi extremamente valioso para mim. As sessões de hipnose e os resultados foram imediatos. Então, quando você reconhece que precisa de ajuda e encontra um profissional capacitado para isso, muda. Bora conversar com o professor e terapeuta Rafael Wielewski. Deixa eu botar ele aqui para dividir o sobrenome, Rafael. Treinei aqui. Conversar. Vamos dividir tela, ele vai entrar aqui. Já, já. Rafael. Opa, tá chegando, tá chegando. Opa, e aí, Fábio, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, maravilha. Maravilha, muito bom falar com você, prazer em conhecê-lo aqui, assim, pessoalmente, ou quase pessoalmente, o jeito que dá, né? Que bom, muito bom estar aqui. Primeiro eu preciso te agradecer que você aceitou de pronto. Aproveitar para dizer a ponte, quem fez foi o Alisson, tá? Aham. Ele falou assim: Fábio, você precisa conhecer o Rafael. Vai lá olhar. Eu fiz a minha lição de casa. Que bom que você aceitou estar aqui comigo. Eu queria que você falasse um pouco de você, falasse do seu trabalho, para dividir aqui com quem está chegando, dizer que quem está aqui com a gente, que daqui a pouco eu vou falar isso de novo, bolinha com um ponto de interrogação que está desse lado aqui. E aí você manda a sua pergunta, que ao longo do nosso papo eu vou fazer aqui pro Rafael, tá certo? Então, Rafael, agora eu queria que você se apresentasse aqui para a gente. Muito obrigado. Beleza, valeu, Fábio. Eu que agradeço o convite, é um prazer, né, estar aqui podendo falar com você sobre esse assunto aí. O Alisson é um cara super gente boa, né? O Alisson foi meu mestre aí, né? Ele é até hoje, eu fiz vários cursos com ele aí, aprendi muita coisa com ele, né, no início da caminhada. E ele foi a pessoa que foi lá e pegou pela mão e disse: vamos lá, vamos por aqui, né? Eu aprendi muito com ele, é muito legal, né? E aí o Alisson, ele tem essa linha bem
holística, assim, né, de contato com a espiritualidade, né, e eu acabei pegando uma pegada um pouco mais para o lado emocional, assim, de entender como as nossas emoções afetam, interferem o jeito que a gente olha para a nossa vida, né. Eu parto da ideia de que a gente não veio para essa vida sabendo as coisas, que a gente aprendeu com as experiências que a gente teve, né, então você aprendeu a ser adulto, aprendeu a ser profissional, aprendeu a ser marido, aprendeu a ser esposa, aprendeu a ser filho, com base nas experiências que você teve. O problema é que essas experiências, muitas vezes, elas não são da melhor forma possível, né? Às vezes a gente tem umas experiências meio traumatizantes, os referenciais que a gente tem acabam dando uma ideia errada pra gente, e tudo isso, mesmo sendo errado, acaba sendo a referência que a gente tem. E aí a gente passa a vida seguindo aquele padrão, mesmo que às vezes a gente está tentando lutar contra aquilo, né? A pessoa que tem um problema com o pai, por exemplo, diz assim, tudo que eu não quero ser na vida é ser igual ao meu pai. Mas no fim das contas é o referencial que você tem. Você ainda está indo para aquele lado mesmo que você queira ir para outro lado, você está olhando para lá, né? Então eu parto da ideia que a gente tem que olhar as experiências que a gente viveu, como que a gente construiu o nosso mapa interno, o jeito que eu olho para a vida aqui na minha cabeça, né? E a gente vai lá e encontra onde é que estão esses nós, digamos assim, que estão atrapalhando a gente de viver uma vida mais plena, mais próspera, mais feliz, e desativa esses nós aí. Mas, Rafael, pegando esse gancho, quando você falou aí dessas referências, que é realmente isso, né? Você acaba se tornando dentro daquele ambiente que você vive. Se eu estiver falando alguma bobagem, Rafael, você pode falar, Fábio, não é assim, bobagem, tá? Fica à bobagem vontade. nenhuma, não. Pelo contrário. Quando você falou aí do pai, né? Você falou, eu olho aquele exemplo e vou dizer assim, não vou seguir esse exemplo. E você acaba seguindo porque é aquilo que você viveu. Não está aí essa chavinha que eu tenho que virar, Rafael? Exato, exatamente. A chave mágica, digamos assim, seria perdão, perdoar, porque a gente tem uma visão um pouco errada do perdão, sabe? A gente acha que perdoar é tipo, eu vou validar o que o outro fez, eu não posso aceitar que aquilo foi do jeito que foi, senão eu vou estar sendo conivente, né? Eu perdoar, aí aquela pessoa vai de repente voltar para minha vida, vamos ser melhores amigos e tal, e vou estar aberto para acontecer tudo de novo. E cara, não é assim, perdoar é você escolher soltar de dentro de você a dor que você está carregando, porque o que dói não foi o que as pessoas fizeram com você. O que dói foi a dor que você sentiu quando aquilo aconteceu. Enquanto você não perdoa, aquela dor continua viva dentro de você. Então, sei lá, imagina que alguém te traiu lá no passado, né? Um relacionamento amoroso, sei lá, alguém te traiu. Você não escolheu ser traído. Você não pediu para isso acontecer, não foi culpa tua, isso aconteceu, né? Você não escolheu aquilo. Mas a cada dia que passa, que você não perdoa aquela pessoa, que você fica alimentando raiva, pensando nela, dizendo como é que foi fazer isso comigo, não sei o que lá e tal, você está escolhendo sentir essa dor de novo, entendeu? E essa dor vai ficando cada vez maior dentro da gente, cada vez mais forte. E acaba respingando em outros relacionamentos, por exemplo, no caso da traição. Aí você passa a não conseguir se entregar num próximo relacionamento porque você tem dentro de você o sentimento de que meio que óbvio, já que aquela pessoa me traiu, a outra vai me trair também. Eu fui inocente demais. E você acaba sabotando os teus processos, as pessoas que estão na tua vida, por causa que você está, né, lutando aí com fantasmas de uma coisa lá do passado, né? De uma coisa que outra pessoa te fez, você está fazendo o teu relacionamento atual pagar essa conta, né? Então, a chave realmente é essa, a gente perdoar. Que nem no caso do pai também. Eu tenho muita raiva do meu pai, né? Porque o meu pai, ele, sei lá, bebia e chegava em casa à noite agressivo e aí ele brigava com todo mundo e tal, né? Cara, é realmente imperdoável se a gente olhar assim, né? Ninguém escolhe fazer isso. Agora, se você passa para olhar assim que aquele pai que ele saía, que ele se enchia a cara de álcool lá, que ele chegava em casa, que tinha aquele conflito emocional, tudo aquilo ali, ele estava sofrendo emocionalmente também. Eu não estou dizendo para justificar o que ele fez, mas eu estou dizendo para olhar com empatia, né? Que ele tinha um motivo para fazer o que fez. Mas, Rafael, dentro disso tudo que você está falando, eu vou agora fazer o advogado aqui do diabo. Manda lá. E você me corrige de novo, se eu estiver falando alguma besteira. Eu conheço muita gente, até eu não vou me colocar dentro, porque eu já identifiquei e tenho esse processo comigo. Toda vez que eu começo a fazer isso, eu vou e digo, opa, peraí. E aí eu vou explicar o que é. Mas isso é autoconhecimento. Só um parênteses rapidinho. Isso aí é autoconhecimento. Autoconhecimento não é você ficar embaixo de uma árvore imaginando uma figura de luz. Autoconhecimento é você olhar e dizer, pô, eu tô entrando nessa merda aqui de novo, o que que tá acontecendo comigo? Aí você se perguntar e decidir sair de lá. Olha que massa, cara. Muito bom. Manda aí. E aí, eu escuto muito. Mas meu casamento não deu certo. Mas também foi porque ele me traiu, não ficou comigo. Eu não
consigo perdoar a minha mãe porque ela me abandonou e a minha vida está assim por causa dela. Você sempre vai terceirizando as suas dores. Quando, na Uhum. verdade, eu acho que o que passou não vai mudar. Passou. Exato. Você Uhum. viveu. O que você pode fazer? Tirar daquela experiência positiva ou negativa algo que faça você continuar. Por que é tão difícil fazer isso? E por que é sempre tão mais fácil você terceirizar, colocar a culpa no outro? É no pai, é no marido, é no amigo. Quando você olha para... Será que é difícil? Será que o dizer para você, caramba, olha, eu não consigo. Tá ruim. Uhum. Então, é sempre mais difícil ficar no outro do que fazer esse olhar, pegar o espelho e olhar e dizer assim, olha, é comigo, eu é que tenho que resolver. Por que é tão Uhum. difícil? E na hora dessa ajuda, porque tem tanta gente que passa essa vida inteira negando isso, se negando isso. É porque quando é a nossa história de vida, aí dói diferente, né? É muito comum quando a gente fala isso, é por isso que é diferente no processo de terapia, quando a gente está no processo, a gente precisa entrar no mundo da pessoa, conduzir a pessoa para fora do estado do problema, né? Porque todo mundo que está assistindo essa live com certeza vai olhar e vai dizer, não, é óbvio, eu sei disso, eu tenho que perdoar as pessoas do passado para minha vida voltar a funcionar, porque ele está falando não é nenhuma novidade, mas é porque ele não sabe a minha história, ele não conhece meu pai, ele não sabe o que a minha mãe fez para mim, a minha mãe narcisista, tóxica, que não sei o que lá e tal, é porque ele não sabe, né? A vida dele deve ter sido muito cor-de-rosa e a minha, se ele soubesse da minha dor, ele ia saber que não é assim. E o que eu digo assim, ó, todo mundo tem uma história de vida, né? E todo mundo tem seus momentos difíceis, né? Não tem ninguém que tem uma vida totalmente redondinha, resolvidinha, assim, porque a dor não tá no que acontece, a dor tá no jeito que eu me sinto, sabe? Então, cara, eu atendi muita gente que passou situações difíceis, de passar fome mesmo, sabe? De situações muito complicadas, de ser preso e tal. E aquela pessoa não tem nenhuma dor emocional a respeito disso. Sabe? E eu atendi pessoas que tiveram tudo, assim, todas as melhores condições financeiras, pais, amorosos, carinhosos e tal, e ainda assim estavam vivendo uma depressão por uma sensação de não merecimento em relação, como se eles não tivessem conseguindo devolver o que eles receberam da vida, assim, sabe? Como se tivesse um déficit, assim. Então, a dor, ela tá no jeito que eu represento, no jeito que eu registro aquilo que aconteceu, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair dessa pose de criança, né? Porque se você parar para pensar quem se faz de vítima, assim, a minha esposa que fez isso, meu pai que fez aquilo, não sei o que lá, é a criança, né? A criança que não tem responsabilidade, a criança que ela é vulnerável, que os adultos fazem ali o que querem, de certa forma, né? E, cara, depois que a gente deixa de ser criança, a gente devia realmente deixar aqui dentro também, sabe? E olhar para a vida como um adulto mesmo. E eu sei que é doloroso falar isso, porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro, né? Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, a pessoa que está num relacionamento abusivo, né? Que o outro maltrata essa pessoa, enfim, não trata com respeito. Aí, assim, é fácil você dizer o errado é ele, ou o errado é ela, que não me trata do jeito que eu mereço, aquela pessoa não me trata assim e tal. Aí o que essa pessoa faz, né? O que é o padrão, né, da gente? O que a pessoa faz? Termina o relacionamento, aí espera um pouquinho, começa um novo relacionamento com outra pessoa igual. Sabe, mudou o nome, mas continua o mesmo padrão. Por quê? Porque a pessoa ainda está alinhada com aquele problema e termina o relacionamento e encontra outro que trata do mesmo jeito, até que a pessoa entenda que ela precisa mudar um padrão dentro dela, sabe? E aí, quando ela muda, para mudar, ela precisa realmente entender que o que aconteceu lá no passado foi do jeito que foi, não há nada que a gente possa fazer a respeito, né? No sentido de colocar a culpa no outro e parar de ser vítima, né? Porque ser vítima é confortável, assim, né? Tipo, errado é o outro, né? Parece que eu ganho, de certa forma, o carinho das pessoas quando eu me coloco de vítima da situação, né? Só que no final das contas a vida, ela acaba cobrando a conta, né? Quando a gente faz isso. E o que precisa também, né, o Rafa Puzinte, Rafael, o que precisa ficar, eu acho, muito claro é que ninguém está dizendo assim, olha, sua dor, ninguém está querendo medir a dor do outro. O que a gente Exato. perguntando aqui, o que eu estou falando, é que assim, você tem uma vida, você precisa continuar, Uhum. né? Aí você precisa essa vida inteira, porque às vezes são traumas, e aí são dos mais diversos, e aí você já deve ter atendido pessoas com esses traumas, que vêm lá da infância, chegam na vida adulta, não conseguem ter um relacionamento afetivo, não conseguem resolver essas questões e ficam culpando, vivendo esse passado, sendo que, cara, hoje você está com 20, amanhã você está com 30, aqui é tudo tão rápido, né? Uhum. Quando você se dá conta de 50 anos e deixa de viver tantas coisas que você poderia ter vivido. Uhum. Com toda Não é? certeza. Exato. É isso que eu digo, assim, né?
não é fácil você realmente perdoar de verdade, soltar a dor daquela dor que você tem carregado das coisas lá do passado. Mas eu te garanto que é bem mais doloroso você continuar carregando isso uma vida inteira, né? E deixar isso que já aconteceu há não sei quantos anos atrás ainda sabotar a tua vida hoje, né? Porque isso não é algo. Quando os traumas que estão dentro da gente, né? Porque o que é um trauma? Vamos começar daqui. O que é um trauma? Um trauma é uma emoção muito forte que eu vivi em um determinado momento, que eu não soube lidar com aquilo, eu não tinha condições dentro de mim para lidar com aquilo, foi forte demais para mim. E aí eu fechei aquela memória cheia daquela emoção lá dentro. Então isso continua vivo, essa emoção dentro de mim. Cada vez que eu abro aquela memória, aquela emoção vem à tona, né? Vem do jeito que ela estava lá no passado, né? Então o que acontece? Cada trauma desse que está vivo dentro da gente, ele está sabotando a nossa vida de alguma forma, em algum momento, né? Ele está atrapalhando o nosso julgamento racional, porque quando a gente porque assim, só para ilustrar, eu acho que vai ficar mais fácil de entender isso. Como é que o nosso cérebro cria a realidade, Fábio? Cada vez que você olha para uma coisa, tipo, você olha para isso aqui, ó, o teu cérebro ele vai buscar lá no passado as memórias de tudo que você já viveu, que ele entenda que sejam parecidas com isso aqui. A primeira vez que você pegou uma caneta, a primeira vez que te deram uma caneta, o cheiro da caneta, a sensação sinestésica de segurar a caneta, a imagem de você escrevendo com uma caneta. Vai lembrar de um monte dessas coisas, né? Ele vai confrontar uma memória com a outra e vai dar uma interpretação da realidade. Isso numa fração de segundos. Então você bate o olho aqui e você vai dizer: ah, Rafael, eu sei, isso é uma caneta. Isso é o teu consciente. Mas o teu subconsciente mexeu com centenas de memórias para chegar a essa conclusão, concorda? Qual que é o grande lance? Essas memórias todas, elas estão carregadas de emoção. Então, pega um exemplo. Imagina, por exemplo, que você foi sequestrado lá no passado, certo? E que lá no cativeiro onde você ficou 3 dias sem comer, sem beber, achando que você ia morrer lá, o sequestrador tinha uma caneta dessa no bolso da camisa, ou lá no canto tinha uma caneta. Cara, hoje só de bater o olho nessa caneta, você pode ter uma crise de pânico. Porque é a dor do desespero, do pânico, da ansiedade que você viveu lá naqueles 3 dias, que essa caneta está sendo o gatilho que está trazendo de lá. Às vezes você até sabe, lembra do episódio, mas as pessoas chegam na terapia e dizem assim: não, aquilo já foi há tanto tempo, eu nem me lembro mais. Mas a hora que você coloca a pessoa no transe e acessa a memória, ela realmente, a dor está lá, né? O impacto está lá para a gente realmente soltar. E aí o que acontece? Às vezes, quando o trauma que a gente viveu, nesse caso hipotético do sequestro, né? Ele é um trauma tão forte, o nosso cérebro ele bloqueia a memória. E a gente não tem acesso à memória, a gente não lembra que viveu aquilo. A dor ainda está lá dentro, a memória ela está vindo para construir a realidade, para interpretar a realidade, mas eu não tenho consciência que eu passei por aquilo. Então, aí a pessoa que tem crise de pânico, ela olha e diz assim: nossa, eu estava assistindo TV e aí do nada me deu uma crise. Nada é do nada. O que estava acontecendo? Ah, eu estava assistindo um filme, tá? O que tinha nesse filme? Que pensamento passou? Como você se sentiu? Isso conectou com alguma história tua que trouxe isso aí, alguma preocupação do futuro, enfim, né? Então, esse que é o grande lance, né? Essas memórias do passado, quando elas, esses traumas aí do passado, quando eles não estão resolvidos, eles ficam vindo ao tempo todo para interpretar a nossa realidade e ficam trazendo essa dor, trazendo esse medo. A pessoa que está em depressão, ela tem uma ou algumas memórias muito tristes lá no passado, então essa tristeza fica vindo o tempo inteiro de forma desproporcional, sabe? Acontece uma coisinha na vida da pessoa que ela ia ficar um pouquinho triste, mas ela fica triste nível 100, assim, porque ela pega a tristeza de todos esses outros episódios, nesse mecanismo de construir a realidade e traz a tristeza toda aqui. Então, é assim que funciona. Você falou da depressão, né? E a gente sabe aí como isso é abrangente. Quem está aqui com a gente, provavelmente, se não teve, conhece alguém próximo, teve ou tem. O quão difícil como é que a gente pode fazer para pegar, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima, tem depressão, toma remédio, ela tem épocas que ela está bem, tem épocas que não, e é assim oscila. Esse desequilíbrio dentro desse lugar. E a hipnose, ela seria um caminho aí para ajudá-la, o Rafael? Sim. Isso iria funcionar? Uhum. Sim, com toda certeza. Assim, na verdade, 90 a 95% dos pacientes me procuram por causa de depressão ou ansiedade, né? É meio a meio ali, depressão e ansiedade. Assim, existem casos pontuais de outras coisas, mas a grande maioria é isso, assim. E a hipnose é muito poderosa para isso. Então, vamos contextualizar, né? Então, o que é a depressão? A depressão é basicamente um estado de tristeza muito profundo dentro do teu sistema, né? É algo que a medicina vai lá
falar é assim, no nosso cérebro tem os nossos neurônios, que são as células do cérebro. Esses neurônios, eles se conectam uns com os outros, formando as redes neurais, né, por meio das sinapses. Só que a comunicação entre um neurônio e outro, Fábio, né, isso para neurociência, para o impulso elétrico sair desse neurônio e chegar nesse aqui, os neurônios não se tocam. Eles ficam lá como se fosse uma gelatina lá no cérebro, eles ficam soltos lá. Para o impulso, a comunicação, sair desse neurônio e entrar no outro, precisa de alguém aqui no meio. E um carinha aqui chamado neurotransmissor. Que ele pega a comunicação daqui e entrega pro do lado. Tipo o telefone sem fio, sabe? Que nem lembra na escola que a gente falava no ouvido de um, que passava pro outro, passava pro outro. Lá no final chegava outra mensagem, totalmente diferente, né? Tipo assim, a comunicação entre os neurônios precisa do neurotransmissor, que é o cara que faz essa ponte. Quais são os neurotransmissores? Certeza que vocês todos já ouviram falar. Epinefrina, serotonina, adrenalina, enfim, esses né, chamados também de alguns de hormônios, né? São esses carinhos que estão no nosso cérebro para fazer a comunicação acontecer. Cada neurotransmissor desse, ele tem uma função específica no nosso cérebro, e dentre as funções eles acabam carregando, vamos dizer assim, um pouco de emoção, né? Porque o resultado da comunicação deles interfere no jeito que a gente interpreta a mensagem. Então, por exemplo, uma pessoa que está em depressão é uma pessoa que tem tem um desequilíbrio nessa população de neurotransmissores aí no cérebro, e aí como se naquele telefone sem fio, né, entre a comunicação sair desse neurônio e chegar no outro, tem muitos neurotransmissores que estão trazendo tristeza, tem poucos neurotransmissores para trazer bem-estar, alegria, felicidade e tal. Ou seja, a comunicação, à medida que ela vai passando pelo nosso cérebro, ela vai ficando mais triste por conta dessa população errada de neurotransmissores que está aí dentro, né? E aí por isso que você pega uma pessoa que está em depressão, está lá no fundo da cama com a cortina da janela fechada, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, aí chega alguém na melhor das boas intenções e diz assim, não, vamos lá fora, vamos respirar, vamos ver não sei o que lá, escutar uma música. A pessoa, ela não quer, ela não vê alegria naquilo ali, porque realmente ela não consegue ver, é como se o cérebro dela tivesse bloqueado para ver essa alegria, aquilo quimicamente não acontece essa comunicação dentro do cérebro, né? E as coisas que acontecem na vida de alguém que está em depressão, elas não são necessariamente mais tristes do que as coisas que acontecem na vida de uma outra pessoa qualquer. Porém, essa pessoa percebe muito mais tristeza do que as outras pessoas. Então, a realidade dela, a interpretação da realidade, é muito mais triste do que a realidade em si. Então, tá, isso é o que é a depressão, contextualizando. Então, caminhos para a gente tratar e resolver isso, né? Quando você vai para a psiquiatria, né, que é o médico, o psiquiatra, ele vai dizer, olha, você tem um defeito, digamos assim, no teu cérebro, tá com desequilíbrio, você tem que tomar um remédio que vai alterar a população desses neurotransmissores aí, né? Ou vai inibir a recaptação de alguns neurotransmissores para fazer o teu cérebro funcionar melhor, voltar para o equilíbrio normal. E realmente, quando a pessoa começa a tomar o remédio, ela sente uma melhora muito, muito, assim, importante logo na hora. Porém, o que acontece, né? O que a gente entende, né, pelo viés da hipnose, enfim, entender como a nossa mente funciona. Entende o seguinte, o teu corpo, o teu cérebro, enfim, ele foi feito e ele quer estar em equilíbrio o tempo inteiro. Então, se tem um desequilíbrio no teu cérebro, que gerou esse desequilíbrio nos neurotransmissores, né? A gente precisa entender o porquê disso. Porque para o médico psiquiatra, para a maioria deles, geralmente isso não importa. Eles, você tem um defeito no cérebro, toma um remédio para reparar esse defeito e deu, né? E aí é por isso que muitas pessoas ficam viciadas no remédio, né? E o que acontece? Quando a gente, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, eu tinha um nível de tristeza, vamos dizer assim, neurotransmissores que traziam essa depressão no meu sistema, que estava aqui. Aí eu tomo um remédio para aumentar, né, e criar um equilíbrio de volta, para deixar equilibrado. Só que o que o meu corpo faz? O meu corpo entende que se ele tinha esse gap, esse intervalo aqui, é porque esse é o normal para mim. Aí o que o meu corpo vai fazer? Vai gerar mais do neurotransmissor da tristeza, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou sentir que o remédio perdeu o efeito. Eu vou no psiquiatra, ele aumenta o nível. E aí o corpo vai fazer o quê? Ele vai adquirir o equilíbrio, vai gerar o gap de novo. E aí eu vou de novo e a gente fica nesse jogo aqui, né? Então o que a gente precisa entender? O teu corpo, se ele quer esse gap aqui, ele tem um motivo para ele querer esse gap. E o motivo é o quê? É alguma coisa lá do passado que foi muito triste. A depressão, a palavra é tristeza. Então a gente tem que olhar a história de vida dessa pessoa e entender o que foi tão triste na vida dessa pessoa, porque ela ainda está revivendo essa tristeza. Ela ainda está remoendo essa tristeza, sabe? Às vezes é, meu pai que me abandonou, o pai separou da mãe, saiu de casa, nunca mais voltou. Às vezes é a perda de um ente querido, o luto que ainda não foi resolvido, sabe? Às vezes é uma decepção amorosa, uma falência financeira. Às vezes é a pessoa não aceitar o corpo, sabe? Tipo, eu engordei demais, eu não me aceito
aceito desse jeito, fica se olhando no espelho, sentindo triste. Então, existe algo na vida dessa pessoa que faz ela viver, ou fez em algum momento, ela viveu uma tristeza tão profunda, mas tão profunda que gerou esse desequilíbrio no cérebro, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que identificar esses fatos do passado, soltar a dor desses fatos. Isso a gente faz na sessão de terapia muito rápido mesmo, pega a memória e solta a dor da memória, né? E aí a gente precisa pegar os eventos do dia a dia dessa pessoa que trazem tristeza para ela e ressignificar o jeito que ela percebe esses eventos. Por exemplo, imagina que o grande motivo da depressão dela foi o fim de um casamento. E aí tinha uma música do casal. Então, cada vez que essa música toca, ou que toca uma música daquele artista, a pessoa sente uma tristeza. Por quê? Porque a música traz a lembrança da pessoa, que traz por que ele fez isso comigo, e aí vai aquela espiral morro abaixo, né? Então, o que a gente... então, o que a gente precisa fazer? Precisa tratar a dor do passado e precisa desativar os gatilhos do dia a dia que estão trazendo essa dor para a vida da pessoa. E aí o próprio sistema restabelece o equilíbrio. Peraí, que eu tenho uma pergunta. Só responder a Rosana. Ela disse assim, deixa gravado, por favor. Gostaria de ouvir um vídeo depois desta live. Olha, vai ficar gravada. Eu salvo aqui. Depois você vai poder escutar, que eu boto também lá no Spotify. Então, várias maneiras aí de você continuar revendo. Legal. Se com a gente quiser fazer alguma pergunta para o Rafael, de novo, tem uma bolinha, acho que está nessa direção aqui, com um ponto de interrogação. Você manda a pergunta, e assim que subir aqui, eu passo para ele. Tá bom? Porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, você que está aí com a gente, fique muito à vontade para participar. Uma curiosidade também, Rafael, que a gente escuta muito, da hipnose, eu já escutei aqui, você também provavelmente. Eu sou hipnotizado, eu entro em estado de transe, como é que eu faço? Eu volto? Eu vou para que lugar? Como é que essas memórias, a minha mente fica onde nesse momento? Esmiuça isso para a gente, Rafael. Esse é um dos mitos mais comuns da hipnose, né? Eu vejo que o cinema, ele ajudou muito com isso, né? Aquela ideia de que a pessoa vai balançar um relógio na tua frente, você vai cair num sono profundo e depois você vai acordar sem saber o que aconteceu, né? Um negócio, assim, muito louco. E na vida real é muito, muito diferente disso. Na verdade, é exatamente o contrário disso. É você que está no controle, né? É você que manda, é você que decide. Assim, o hipnólogo, ele vai te ajudar, te conduzindo, né? Te sugerindo algumas imagens mentais, mas é você que cria essas imagens mentais. E à medida que você vai criando essas imagens mentais, você vai entrando no estado de relaxamento. Hipnose, na verdade, é muito parecido com relaxamento. É difícil a gente separar essas coisas, assim, sabe? A diferença da hipnose é como eu estruturo as imagens mentais que eu vou sugerir para conversar com o subconsciente. Pode falar. Então, todo momento, Rafael? Fica consciente. Que nem assim, ó, vou dar um exemplo de hipnose, né? Quando você está assistindo um filme, por exemplo, e aí você está vendo o filme, você vê lá uma cena lá, e aí você sabe que aquilo ali não é verdade, você sabe que aqueles atores são pagos para fazer aquela cena, que aquela história não é real, que tem um cinegrafista lá, tudo aquilo ali, mas ainda assim, quando você está vendo o filme, você se emociona, não se emociona? Você fica alegre, você fica triste, você chora, talvez, e tal. Isso é o estado de transe hipnótico, você sabe que aquilo não é real, mas ainda assim você se emociona. Mexe com as suas emoções, não mexe? Como se fosse real. Você sabe que não é real, mas você experimenta como se fosse real. Experimenta até como se fosse com você, porque você chora. Você não chora pela dor do personagem. Você chora porque você imagina como seria se você estivesse lá, né? Então isso é o caso de transe hipnótico, só que a gente não sabe. Outro exemplo, né? Por exemplo, quando a gente está estudando, não sei se já aconteceu com você, Fábio, mas comigo aconteceu várias vezes. Você está concentrado, estudando, lendo livro, trabalhando, você está ali fazendo um negócio, aí chega alguém perto de você e a pessoa se aproxima e te chama, e você não vê, você continua lendo. Aí a pessoa se aproxima mais, você continua ali, aí até que a pessoa toca no teu ombro e diz assim, Fábio, aí você se assusta, né? Comigo já aconteceu isso. Aí você se assusta e diz assim, caramba, né? Como é que você chegou aqui? Aí olha só o que aconteceu. A minha visão periférica viu aquela pessoa se aproximando de mim. O meu ouvido ouviu a pessoa me chamando a primeira vez lá, certo? A minha sensação de consciência do ambiente aqui percebeu a presença daquela pessoa ali. Porém, eu escolhi não trazer nenhum desses elementos para o meu consciente. Ou seja, eu não tive consciência
da aproximação daquela pessoa. Embora eu tivesse visto, ouvido e sentido, eu não tive consciência disso. Por isso que eu me assustei quando ela me tocou, porque pareceu que ela apareceu do nada ali. É um estado de transe hipnótico. Eu seleciono as percepções do ambiente que eu estou vendo, que eu estou sentindo ali, para eu ter, né, conforme o objetivo daquela sessão. Então, na verdade, você está consciente, mas você está no estado de hiperfoco. Você foca completamente em uma coisa. Em vez de você pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, você pensa em uma só, mas você pensa com profundidade. Daí você vai lá na raiz daquilo lá e pode mudar aquele evento, enfim, soltar a dor que tiver ali dentro. Eu posso, por exemplo, então, deixa eu só responder aqui a Claro. Renata, ela fez essa pergunta que a Renata está fazendo, é diretamente para o Rafael. Eu acho que essa pergunta você faz, você chama o Rafael daqui a pouquinho no direct, ele vai te dar todos esses detalhes, né, Renata? Eu acho que é melhor você fazer isso. Ela está dizendo que tem muita vontade de fazer uma sessão de hipnose. Então, pode Legal. fazer isso, Rafael, te chamar aí no direct, não é isso? Que você dá todos os detalhes, não é isso? Claro, com certeza, vai ser um prazer, com certeza. Eu atendo por chamada de vídeo, né, terapia à distância, a gente de qualquer lugar do mundo aí, né? Vai ser um prazer. Manda mensagem aí que eu explico como é que funciona assim. Você faz atendimento aí, você tem um consultório aí em Balneário, Uhum. então faz atendimento online, você sempre fez ou foi após isolamento social? Eu já fazia antes, né, do isolamento, eu já fazia, mas depois do isolamento aí foi muito mais, assim, durante o isolamento e depois, né, eu acabei atendendo muito mais na época da pandemia ali, em 2020, né, final de 2020 ali, mais ou menos que estava mais pesado, assim, 90% das minhas sessões eram à distância. Agora está começando a voltar, assim, tá meio a meio, metade à distância e metade presencial aqui, né. Gostou e ficou, né? Sim, com certeza. Uhum. E é muito bom isso também, né? O fato de você fazer online é que você pode permitir o acesso de pessoas que não teriam outro recurso, né? Eu atendi um cara, por exemplo, que ele mora em Manaus, a cidade mais próxima dele está 3 horas de barco. A cidade mais próxima. E aí, para ele ir assim para algum lugar que tenha mais recursos, que não seja só uma outra cidade, ele tem que ir para Manaus 3 horas de avião, né? Então você imagina onde é que ele está, assim. E aí, ainda assim, ele estava passando por uma crise de ansiedade, uma situação muito complicada, e a gente pôde, né, fazer o processo aqui de terapia à distância pela rede de dados do celular ali. Então, é muito legal, né? Como isso, a internet possibilita isso de acontecer, né? Depressão não tem cura, né, Rafael? Então, esse que é o lance, eu estava falando, né? O que é a depressão? É um estado de tristeza, e essa tristeza, ela tá ali por causa de alguma coisa lá do passado. Então, lembra que eu falei que o cérebro busca as memórias do passado para interpretar a realidade? Se tem muita tristeza nesse passado, ele inevitavelmente vai trazer essa tristeza à tona na tua vida, como se tivesse, sabe, uma mangueira aberta aqui, descarregando tristeza na tua vida o tempo inteiro disso que você viveu lá no passado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa soltar a dor dessas memórias do passado, porque aí você, não quer dizer que você não vai ter momentos de tristeza na tua vida, mas você vai sentir só a tristeza proporcional ao que você está vivendo hoje, e não a tristeza de uma vida inteira somada aqui, como se sempre fosse o fim do mundo, né? Então, assim, na terapia, a gente nunca chama de cura, né? Porque aqui no Brasil, cura, a gente falar em cura é até crime, né? Porque está no Código Penal que entra como curandeirismo, né? Então a gente fala de tratamento, de controle, né? O que eu entendo é que, assim, ó, Rafael, né? Não é a visão de toda a hipnoterapia, mas eu não trato rótulos assim, sabe? Eu não trato diagnóstico, eu trato o ser humano que está na minha frente, entendeu? Então, a pessoa diz, eu fui diagnosticado como bipolar, como esquizofrênico, fui diagnosticado como depressivo, ansioso, borderline. Cara, para mim não importa, entendeu? Importa que existe um ser humano que está sofrendo uma dor emocional. E que essa dor emocional não está aí por acaso. Essa dor emocional você aprendeu com base nas histórias de vida que você viveu até aqui, nos traumas que você carrega com você. E quando a gente pega e abre essa caixa preta, digamos assim, para a gente olhar quais são esses traumas que estão aí dentro, que emoções são essas que você vem carregando, né? De que jeito que você está olhando para a vida que está sendo assim meio disfuncional, assim, que está atrapalhando o teu resultado, né? A gente pode mudar isso, assim, você pode ter uma vida normal, né? Então, é isso que eu digo, quando a gente parte do pressuposto que a depressão é um desequilíbrio dos neurotransmissores do teu cérebro, você vai entender que não tem cura, que você tem que tomar remédio para você reequilibrar a vida inteira. Agora, se você voltar um pouco antes, se você passar a entender por que o teu cérebro está desequilibrado, aí você entende que você pode restabelecer o equilíbrio, até porque assim, Fábio,
a gente não come neurotransmissores, sabe? Tipo, você não tem neurotransmissores na comida, na banana, no alface, não tem. O neurotransmissor você fabrica. O teu corpo é uma usina de fabricar tudo. Então, se o teu corpo não está fabricando aquele neurotransmissor do bem-estar, da alegria, da felicidade, é porque você não está dando para ele a oportunidade de fabricar, né? Você está pensando muita coisa. Então, a gente precisa trazer novos pensamentos, trazer novas coisas, e aí você fabrica novos hormônios, e aí, de repente, você passa a se sentir melhor, assim. Porque eu vou usar uma palavrinha que você usa, porque eu fico aqui te escutando, eu tenho um monte de perguntas, né, que eu quero Eu fazer, sei como é. Você já usou ela lá no início e eu queria pegar ela de volta aqui. E Manda aí. vão se identificar. Como é que a gente vai se auto-sabotando, né? Ah, com certeza. Mas assim, ó, Fábio, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Eu usei bastante isso, até tem auto-hipnose lá no meu canal de autossabotagem, assim, mas hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Eu vejo que quando a gente fala que a gente está se auto-sabotando, tem gente que tem a ideia que o subconsciente é alguém que está ali para querer te trair, sabe? Querer te passar a perna. O subconsciente é o vilão, sabe? É o cara do mal ali que está o tempo todo querendo te sabotar no processo. E eu vejo que não é assim, na verdade. O nosso subconsciente está protegendo a gente o tempo inteiro, sabe? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ela tem, sei lá, fobia de falar em público. Se ela pensar em pegar o microfone e subir no palco, ela congela, passa mal, tem uma crise de pânico e tal, né? Aí você diz, a pessoa está se sabotando de lá, né? Eu vejo que não, eu vejo que assim, se você for olhar na vida dessa pessoa, quase sempre essa pessoa teve um momento que ela foi humilhada socialmente, sabe? Foi apresentar um trabalho na escola, todo mundo debochou dela, sabe? Ela foi falar um negócio que ela não tinha propriedade para falar daquilo, alguém perguntou algo que ela não sabia responder, e ela foi humilhada publicamente, então ela aprendeu que está no holofote, está na frente das pessoas, coloca ela em risco dessa humilhação social, dessa rejeição. Então, o que o sistema dela quer? Quer proteger ela o tempo inteiro. Quando pensa, ó, pega o microfone e suba lá no palco, o sistema trava ela para que ela não vá. Porque se ela não for, ela não vai sofrer aquela humilhação de novo, entende? Então, eu não vejo que a gente está sabotando, eu vejo que o nosso sistema está protegendo. Então, quando eu pego a gente fazendo, eu mesmo fazendo os processos que eu estou me sabotando de fazer o que eu devia fazer, no sentido de, eu quero fazer uma coisa, por que eu não vou lá e faço? Ou se eu estou fazendo isso, por que eu faço algo errado, né? Aí eu paro e pergunto para mim assim, do que eu estou me protegendo, sabe? E aí isso traz a resposta, sabe? Tipo, eu estou com medo do quê? Eu estou com medo que isso aconteça. E aí, com isso, eu vou usando isso como fio condutor para encontrar lá atrás o que traz isso, né, para a gente poder ressignificar. Não, dever de casa, você foi falando aqui, eu fui me colocando no que você está falando. Não, aprendi e já mudei, espero que quem esteja acompanhando aqui também tenha entendido. Eu não uso mais esse termo, porque realmente é isso. Quando você olha do outro lado, não é nada mais, nada menos do que uma proteção. Uhum. Você fica em risco porque toda vez que você está ali não foi bom para você. Uhum. Né? Exatamente. É um trabalho que você precisa ser feito. O livro, Hipnose Clínica Aplicada, como é que veio essa ideia de escrever esse livro? É para todo mundo esse livro, Rafael? É, para todo mundo. Eu tomei o cuidado, assim, eu sou jornalista também, né? Você também é jornalista, né, Fábio? Eu tomei o cuidado de escrever ele numa linguagem bem clara, assim, sabe? No sentido de realmente traduzir. Do mesmo jeito que eu estou falando com você aqui, eu escrevi o livro, assim, sem palavreado técnico mesmo, né? E ele serve tanto para quem quer se conhecer, sabe? Tipo, cara, faz sentido isso para mim, esse negócio de hipnose, agora eu quero saber como que eu posso usar essas ferramentas, como é que eu tiro a dor de uma memória do passado, né? Então esse livro vai te ajudar a identificar quais são essas memórias aí do passado e vai te dar mais de 20 ferramentas para você ir lá e pegar a memória e ressignificar essa dor de tudo que aconteceu. E ele também serve, claro, para terapeuta, para quem já é terapeuta ou para quem quer ser terapeuta, quer ter a hipnose como ferramenta, né? Ele tem uma abordagem muito legal, assim, né? De como uma interpretação de como a nossa mente funciona e como a gente pode interferir nesse processo, né? Então ele é um livro bem, bem prático mesmo, assim, porque eu não gosto de perder tempo, eu não gosto que as pessoas percam tempo também, né? Então ele é bem assim, preto no branco, mas vamos fazer isso, vamos fazer aqui, entender isso, pegar as ferramentas e aplicar, ele serve para todo mundo mesmo. Como é que eu faço para encontrar ele?
Legal. No meu Instagram, tem no meu link da bio lá, né? Tem o meu site, lá na primeira página do site já tem, nos destaques dos stories tem também, né? Mas você procurar na Amazon, né? Todos os grandes sites, aí você encontra para comprar ele na versão impressa, essa versão aqui, né? Ele vai ser impresso, enviado para tua casa. Hoje lá, ele está em torno de entre 40 e 60 reais, depende do portal, porque varia um pouco o preço, né? Esses portais online, eles têm toda uma política própria de divulgação lá, então tá mais ou menos nessa faixa de preço. E aí tem a versão e-book também, a versão e-book que é o PDF dele, né? É R$ 35, você tem que comprar pelo meu site, tem o link aqui lá, aí você pode comprar, daí você tem lá. O legal do e-book também é que você tem, você pode dar um Ctrl F ali, né, para localizar tal coisa, né? Eu tenho um problema X, você dá um Ctrl F, vai direto lá e você já pode usar como um manual de pesquisa posterior, né? Tá certo. Rafael, quais são os métodos? Não, eu vou melhorar essa minha pergunta. Fábio, pera, vou te pedir 30 segundos, porque eu esqueci de trazer o carregador do celular e ele me deu aviso de 5%. Por favor, só vou pegar ali e já volto bem rapidinho, tá? Segura aí. Vai lá, eu não posso esquecer minha pergunta. Vai dizer que quem está aqui com a gente, muito obrigado para a galera que está aqui. Eu estou vendo que a Elaine está aqui, em breve ela vai estar aqui comigo. Um beijo. A Rosa está aqui, quem mais? Renata continua com a gente. Dizer de novo, quem estiver aqui, quiser fazer alguma pergunta, dar algum depoimento, conhece o Rafael, tem uma bolinha aqui com ponto de interrogação, você manda a sua pergunta, tá certo? Que eu vou fazer aqui com ele e a gente conversa, né? Porque, como eu falei desde o início, sempre, esse projeto vai completar 3 anos agora em março, junto com o isolamento social, porque ele nasceu exatamente nesse período. Não é uma entrevista, é sempre um convite para a gente conversar. E aqui é o lugar do afeto. Então, fique muito à vontade para fazer sua pergunta e participar aqui do nosso papo. Voltei. Voltou. Ela está dizendo aqui, Ju Oliveira, se eu falei certo, você diz aí, Ju. Ela está dizendo assim, eu já fiz auto-hipnose guiada. Na segunda vez que fui fazer, não foi a mesma história. Fiquei sem entender, mas eu amo fazer porque relaxo muito. Eu também explica mais para a gente o que foi diferente. Foi um outro tipo de hipnose e era isso que eu queria perguntar para o Rafael. Como é que você identifica que tipo de hipnose, vê se eu estou falando besteira, que tipo de hipnose eu vou aplicar naquela pessoa? Tem isso? Então, vamos partir da ideia seguinte. Eu parto da seguinte ideia. O que é a hipnose, né? Hipnose é a gente rebaixar o senso crítico. Os maiores pesquisadores aí da área, eles entendem que a gente tem cerca de 5% da capacidade do nosso cérebro, digamos assim, 5% dos nossos pensamentos são conscientes. Eu tenho acesso a isso. 95% de tudo que está passando aí na tua cabecinha agora é inconsciente ou subconsciente. Você não sabe o que você está pensando. E o que interfere, né? O que faz entre os 5% e os 95%, quais daquele grande universo de pensamentos eu vou trazer para a minha consciência? Quais são esses 5%? E isso tem um negócio que a gente chama de senso crítico. Senso crítico é basicamente o meu juiz interno, é o jeito que eu olho para a vida, onde está a minha moral, meus valores, o jeito que a sociedade é organizada, enfim, está tudo ali. No processo de hipnose, o que a gente faz? É como se a gente rebaixasse o senso crítico, como se a gente tirasse esse senso crítico da jogada e a gente pudesse acessar aquele 95% mais inteiramente, acessar as memórias mais brutas, digamos assim, sabe? A gente acessar aquilo inteiramente naquelas memórias e poder editar aquelas memórias. Então, assim, hipnose é isso, né? Aí quando a gente fala o tipo de hipnose, tem basicamente, assim, três tipos de hipnose, vamos dizer assim. Tem a hipnose clássica, que é aquela hipnose que já deve ter visto das pessoas que vão colar os dedos, já viu isso? Já. Que vai colar a mão, que a pessoa esquece o nome, que a pessoa sente frio, que imita uma galinha, essa história toda aí. A hipnose clássica, ela tem o objetivo de provar que hipnose existe, no sentido de provar que o nosso corpo pode ter efeitos físicos, que a nossa mente causa esses efeitos físicos. Esse é o objetivo da hipnose clássica. Aí tem a hipnose conversacional, que é você causar uma transformação na vida da pessoa só falando, sem você precisar fechar os olhos, sem precisar daquela formalidade da hipnose, né? Você fala, né, e de forma conversacional você causa uma transformação aí na vida da pessoa. E aí existe a hipnose não verbal, que é a hipnose
sem falar. Então, a hipnose de toque, você já deve ter visto algumas induções que a pessoa vai lá, empurra o outro para trás, a pessoa cai no chão, assim, num transe hipnótico profundo, né? A pessoa puxa a mão do outro, a pessoa fica com os olhos vibrando, assim, né? Isso não precisa falar, no caso, é um processo fisiológico que acontece. Além dessas três, existe a hipnose clínica. E a hipnose clínica é você usar essas hipnoses aí para um fim terapêutico. Então, a hipnose clínica não é um outro tipo de hipnose, né? É você usar ela com a finalidade clínica, com a finalidade de resolver um problema que uma pessoa está enfrentando, né? Isso é hipnose, né? Eu sou bem raiz, assim, né? Isso é hipnose. Além disso, existem várias modernidades daí, né? Hipnose transformacional, hipnose quântica, hipnose de tudo que é outro tipo de coisa, mas na verdade é hipnose do mesmo jeito, só que alguém colocou um pouco mais da sua carga de vida e associou a hipnose com outra coisa e deu um outro nome, né? Mas hipnose é rebaixar o senso crítico, achar a memória lá dentro e soltar a dor daquelas memórias, mexer no jeito que está organizado lá. É isso. Então vamos ajudar a Jo aqui, porque eu também fiquei curioso. Mandei. Ela acabou de dizer o que ela tinha feito, que ela gosta de fazer, porque ela relaxa muito, mas ela está dizendo que essa que ela não entendeu muito foi porque ficou parecendo. Ela disse que era como se fossem outras histórias, como se estivesse em outra vida. Entendi. Esse é o tema mais polêmico da hipnose, talvez. Porque assim, ó, é muito comum na sessão de hipnose, por exemplo, a pessoa tem, sei lá, ansiedade. E aí a gente vai rastrear a história de vida da pessoa, à procura desse evento que tirou a segurança dessa pessoa, que está gerando a ansiedade que ela está vivendo a vida hoje, né? E às vezes não encontra. Daí o que a gente faz? A gente chama de regressão aberta. A pessoa fecha os olhos, acessa o estado de transe e a gente diz assim, ó, concentra nesse sentimento que você está sentindo e a gente vai voltar agora para a primeira vez em que você viveu isso. 3, 2, 1, 0. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa aparece numa outra vida, né? Ela se vê sendo outra pessoa, com outro nome, né? Ela sabe quem ela é naquela vida, ela vê as outras pessoas, ela sabe de tudo que está acontecendo lá, ela vive com muita nitidez, com muita realidade. E ela encontra naquela vida um evento que tirou a segurança dela. Por exemplo, sei lá, o pai matou ela, sei lá, uma traição, alguma coisa assim que foi realmente muito forte, né? E aquilo lá é um registro emocional que está trazendo insegurança para ela até a vida atual, tá? Então, essa é a ideia. Processo? Oi? Qual é o nome desse processo? É uma regressão aberta, né? A gente faz uma regressão pela emoção. A gente diz, ó, sente essa emoção, vai voltar para a primeira vez que você sentiu isso. Regressão fechada é quando a gente decide aonde. Por exemplo, você sofreu bullying na escola, então agora a gente vai voltar para aquela cena do bullying lá. Aí você deixa o processo fechado, você vai direto. Regressão aberta pode vir qualquer coisa, né? Vamos voltar para a primeira vez que você sentiu isso, e aí vai, né? Então, o que acontece, né, nesse processo? Essa é a ideia, você volta para uma outra vida. Rafael, pode ser algo, então, porque a criança, quando ela está ali dentro da barriga da mãe, ela já está dentro desse ciclo aí. Algo ali que essa mãe tenha vivido nesse período pode mexer com alguma coisa dessa criança que vai movimentar a vida adulta dela? Pode não, vai, ela já está criando a identidade dela, como ela vê o mundo, como ela interpreta o mundo, tá ali. Até tem pesquisas científicas aí de pediatras que eles comprovam que o paladar da criança, ele se dá do mesmo jeito que o paladar da mãe na gravidez. Então, se a mãe, por exemplo, só comia doce, por exemplo, a criança ela vai adorar doce, porque ela está acostumada com aquilo ali, entendeu? Aquilo ali é o que ela aprendeu, né? Mas só deixa eu terminar o da vida passada ali, porque é um ponto polêmico, só para não deixar esse nó aberto. Então, o que acontece? Existem duas visões sobre vidas passadas, e esse é o tema mais polêmico da hipnose, é o que mais faz as pessoas ter medo de hipnose, né? Porque quem é muito religioso, principalmente de uma religião muito conservadora, diz assim, não, eu não acredito em vida passada, isso não existe, isso é coisa do demônio, não sei o que lá e tal. E tem nada a ver. O que a gente precisa explicar sobre isso? Existem duas visões, né? Existe a visão, claro, a visão espiritualista, a visão de tipo, existem vidas passadas, essa não é a tua primeira vida, talvez não vai ser a última, então você viveu experiências que estão construindo quem você é, e você pode, por meio de um processo de expansão da consciência, acessar essas memórias, enfim, né? E encontrar essas informações. E a visão da ciência, eu acho que é importante eu dar essa visão também, é que na visão da neurociência, é assim, ó, essa vida passada não existiria, você criou um teatro, digamos assim, o teu subconsciente criou um teatro na tua cabeça, do mesmo jeito que ele cria um teatro quando a gente sonha, aqueles sonhos malucos que a gente vive de noite, assim, ele criou um teatro de uma outra vida para justificar por que você está sentindo um sentimento que você não quer aceitar que está em você. Por exemplo, eu tenho uma raiva mortal da minha mãe.
Quem que quer ter raiva da mãe? Quem que aceita ter raiva da mãe? Que tipo de ser humano eu seria ter raiva da minha mãe, né? Então, por essa visão da neurociência, eu crio uma história onde numa outra vida a minha mãe me matou, por exemplo, com requintes de crueldade. Aí justifica eu ter raiva da minha mãe, que seria uma raiva que vem de outras vidas, entende? Então, assim, ó, independente do que a pessoa acredita, na terapia, pelo menos eu sempre faço isso, indico para os meus alunos sempre fazer isso, a gente trata conforme a crença da pessoa. Se a pessoa acha que é uma história que foi inventada, se a pessoa acredita que é a história de outra vida, não importa, a gente trata sempre como real, de acordo com o que a pessoa trouxe ali, entendeu? Para mim, o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte, eu sempre falo isso nos meus cursos. O que você precisa entender? Existe uma dor emocional que está escondida naquela memória. Se a memória aconteceu numa outra vida, ou se é um teatro criado pelo teu subconsciente, não importa. Importa que tem uma dor emocional lá. E aquela dor emocional está atrapalhando a vida do teu cliente. Então a gente precisa soltar aquela dor emocional, independente de por que ela está lá. Solta aquela dor emocional, resolve aquilo lá que tudo flui. É isso. Rafael, chegaram aqui duas perguntas bem parecidas. Daí eu vou fazer, porque eu acho que uma vai representar a outra. A hipnose para atrair uma pessoa, ela existe? Então, olha só, eu tenho uma visão da hipnose não assim de um jeito tão assim como lei da atração, né? Mas eu parto do seguinte ideia de que a gente está vivendo a vida aquilo que a gente sente que é o certo, que é o nosso, né? Então vamos dar um exemplo. Eu quero atrair uma pessoa, eu quero atrair um relacionamento, né? Tá. Vamos partir do pressuposto seguinte, imagina que essa pessoa, ela foi traída lá no passado, ela teve uma relação que não foi muito boa, o pai traía a mãe, por exemplo, então ela inconscientemente acha que todo relacionamento vai trair ela, né? Estou falando aqui exemplos, assim, que fazem a gente ter uma visão meio que errada da realidade, né? Então, inconscientemente, essa pessoa não quer estar em um relacionamento, porque senão parece que ela vai ser traída. Lembra que eu falei? O cérebro está tentando proteger a gente? Então, se ela não entrar num relacionamento, ela não vai ser traída. Então o cérebro, para evitar você de sofrer aquela dor da traição, da rejeição, da humilhação, enfim, tudo aquilo lá, ele faz com que você nem entre, né? Então como é que acontece isso na prática? Você sai, né? Aí você vai lá no barzinho, sei lá, sai com as pessoas, te apresenta aquela pessoa que é a pessoa certa, sabe aquela que é a pessoa para você, você olha para a pessoa e fica aquela vozinha na tua cabeça assim, fuja, né? Não é que não vai dar certo. Fuja, saia. Ou quando teus amigos te convidam, você sabe que vai ter um negócio que né, pode ter, você diz assim, não vou não, tô cansado hoje e não, vou ficar em casa e tal. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar essas histórias do passado que estão talvez atrapalhando você de estar em um relacionamento para que você realmente deseje estar em um relacionamento não só com a tua cabeça, porque eu sei que a tua cabeça, você vai me dizer assim, eu quero estar em um relacionamento, senão eu não ia estar te perguntando isso. Mas não é você que decide, você só é 5% dessa história toda, 95% está no teu subconsciente. Então a gente precisa olhar quais são as referências que você teve de relacionamento até aqui, dos seus pais, dos seus avós, amigos, dos teus relacionamentos anteriores, o que você pensa que é um relacionamento, né? Para tudo isso a gente mudar para você realmente desejar isso com todas as tuas células. Aí ninguém segura, aí tudo acontece naturalmente. Verdade. Precisamos dar uma paradinha aqui, Rafael, vou mandar um vídeo, porque o Alisson tá aí. Olha só que legal. Aí, tá aqui. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Que bom, o Alisson é incrível. Eu tava falando pro Fábio aqui, Alisson, no começo, que você é meu mestre aí também, né? No começo do processo aqui, foi o Alisson que começou a apresentar esse mundo todo para mim aí, né? Acho que todo mundo que entra, né? Todo mundo chega a algum momento na vida. Eu digo assim que a gente vai construindo a nossa personalidade, quem a gente acha que é. Eu sigo pra vida, tenho uma profissão, trabalho e tal. E chega algum momento na vida que isso tudo desmorona, né? Não sei se já aconteceu na tua vida, Fábio, mas na maioria das pessoas acontece. Parece que você bate de frente com o muro, assim. Você diz assim, caramba, né? Parece que foi tudo por água abaixo, assim. O que eu fiz até aqui, né? Para que eu me dediquei tanto e tal? E parece que destrói tudo que eu achava que era. Naquele momento a gente precisa encontrar forças em algum lugar, a gente precisa encontrar alternativas, né? E esse processo de terapia, no meu momento, aí foi o Alisson que foi essa pessoa que ajudou, né? Realmente a encontrar esses mundos aí, tanto que eu me apaixonei por isso, estou aqui até hoje, né? Com toda certeza. Muito bom, muito obrigado aí. Bacana mesmo. A Letícia, ela mandou uma pergunta, e de novo, quem está aqui, o nosso tempo está acabando, então quem estiver aqui com a gente, é sinal que o papo foi bom, porque passa rápido, tem uma bolinha com ponto de interrogação, ainda dá tempo. Manda a pergunta que o Rafael responde aqui. Ela pergunta o seguinte, durante a hipnose, saímos do ar, ele já até respondeu isso aqui, Letícia, mas eu acho que ele fala de novo para a gente. Tá, mas eu vou responder rapidinho, Letícia.
Você não perde a consciência, você não vai para outro lugar. Eu sempre, quando eu atendo a pessoa, eu até faço a brincadeira, eu digo assim, ó, é você que vai criar as imagens que eu vou sugerir para você, é você que cria, né? Você não vai descer no escorregador dos unicórnios lá, tomando sorvete, ver mandalas de luz e naves alienígenas, né? Pode até acontecer conforme que você acredita, mas não espere por isso, né? É só você consciente do processo, seguindo os passos e colocando as coisas ali que vai fazer acontecer. Mas você não perde a consciência, não revela a senha do banco, você não faz pacto com o diabo, você não vai ser instruído a tomar uma decisão, assim, tipo a gente vê no filme, a pessoa me hipnotizou e disse para eu ir lá matar alguém. Cara, você não vai matar ninguém, fica tranquilo, você não vai fazer nada. No transe, inclusive, você não vai fazer nada que você não faria se você não estivesse em transe, entendeu? Por exemplo, o hipnólogo disse para eu tirar a roupa, por exemplo. Cara, você não vai tirar a roupa, você não vai fazer nada porque é você que manda, é você que decide, você que está no controle, entendeu? Até mesmo que se você não fizer a tua parte, também não acontece nada dentro do processo da hipnose, né? Você entra e sai igual se não fizer nada, né? É tipo o GPS do carro, sabe? Ele dá uma instrução, diz assim, ó, vire na segunda à direita. Mas é você que dirige o carro, né? Se você disser, não, eu vou virar à esquerda aqui porque sou eu que mando. Você pode fazer isso, mas você não vai chegar no lugar que você podia chegar, entendeu? Você não vai chegar a lugar nenhum, talvez, né? Então, mais ou menos isso. Fábio, eu sei que você falou que o tempo está acabando, mas eu deixei uma pergunta que você fez agora há pouco, né? Eu passei abatido e não terminei. A parte da gestação, né? De bebê, enfim, né? A gente está aprendendo o mundo desde o momento da concepção ali, a gente já está aprendendo o mundo, né? E aí tem essa ideia de, cara, mas a gente não tá com o cérebro bem formado ainda lá na barriga da mãe, como que eu vou guardar essa memória? Eu não sei te dizer como, tá? Mas eu sei que a gente vai fazer processo de terapia na regressão, é muito comum a pessoa voltar e dizer assim, cara, tô no útero da minha mãe aqui, eu sei que é o 3º mês de gestação aqui e ela tá se sentindo desse jeito. Eu não sei porquê, mas ela tá se sentindo assim. E olha só, Fábio, o que é o pulo do gato? Que eu acho que talvez vai fazer cada um de vocês que está vendo essa live entender algo sobre si que talvez não entendeu ainda. Os meus professores de hipnose que me ensinaram antes, né? Eles me disseram assim, ó, quando você faz uma regressão e a criança acessa um sentimento de rejeição, por exemplo, lá no útero, é porque aquele bebê está se sentindo rejeitado. Tipo assim, a mãe pensou em abortar, por exemplo, o bebê se sentiu rejeitado. E, cara, eu descobri na minha prática que não é assim. Não é. O bebê, ele ainda não sabe que é um bebê. Ele e a mãe é uma coisa só, cara. Ele era uma célula, ele foi se duplicando, ele só vai descobrir que ele é separado da mãe depois que ele sair de lá. Até então, ele é a mãe. Então, se o bebê acessa se a pessoa acessa um sentimento de rejeição no útero, quem está se sentindo rejeitado é a mãe. Talvez a mãe está se sentindo rejeitada pelo marido, porque achava que não era o momento certo de engravidar. Está se sentindo rejeitada pelo chefe, porque, sei lá, como se ela tivesse tido um problema do trabalho por ter engravidado. Se sentindo rejeitada pelos pais, porque, sei lá, foi mãe solteira. Não sei, mas é a rejeição da mãe. Então, quem sabe é um caminho para vocês conversar com os pais, tentar entender a história de vida de vocês, entender o que aqueles pais sentiram. Porque, veja bem, se você se sentiu rejeitado no útero, você veio para essa vida achando que ser rejeitado é normal, você não sabe ser diferente. A rejeição faz parte da tua vida. Você acha que isso digamos, comum. A vida é assim. Então, quando você vai procurar um relacionamento, quem são as pessoas que você vai se sentir mais à vontade com essas pessoas? As pessoas que te rejeitarem. As pessoas que manterem esse mesmo estado emocional dentro de você, entendeu? Então, a gente precisa voltar lá e soltar esse sentimento para você poder ter um novo aprendizado. É isso. Cara, mais um dever de casa aí, hein, o Rafael, que você fez com a gente da autossabotagem. A gente não vai usar mais, quem está aqui já sabe. Usar esse termo, não, a gente não vai usar mais ele. E agora você falou sobre isso que você está falando aqui, e a gente tende a criticar, né? Nossa, mas de novo na mesma relação. Exato. Aí, é ou não é? Quem aqui não faz isso? Com a vida do colega do outro? É ou não é? Mas de novo, Como que ele não vê isso, né? É óbvio. Tá na cara e ela repete a mesma coisa. Olha a resposta aí. Tem uma história, até fiz um vídeo recente aqui, postei nas redes aqui, de um cara que ele tem uma casa de praia e ele tinha vários whiskies, uma coleção de whisky. Tinha o whisky assim, o whisky do ano e o whisky envelhecido 5 anos, 10 anos, 25 anos, acho que até 30 anos. E cada garrafa tem um valor, né? Quanto mais velho, né, mais cara a garrafa. Então tinha garrafa, se eu não me engano, acho que era $5.000. Então faz a conta, dá R$25.000 uma garrafa do whisky mais caro que ele tinha. E a garrafa mais barata ali em torno de R$100, né? Então entre R$100 e R$25.000 cada garrafa, né? E aí entrou uma pessoa na casa de praia dessa pessoa, à noite, assim, enfim, a casa estava vazia, entrou lá e foi furtar. E sabe qual garrafa de vinho o bandido levou? Chuta aí qual você acha que ele levou?
Não sei. O mais barato. E sabe por que ele levou o mais barato? Porque o mais barato era familiar. Ele já tinha visto aquilo no supermercado, ele já viu outras pessoas bebendo, quem sabe até ele já tinha bebido. O outro de 25 mil, ele nunca viu aquilo lá, que não fazia parte do mundo dele, ele não viu o valor daquilo, e por isso ele deixou lá na estante. É isso que a gente faz com relacionamentos, entendeu? Ah, eu tenho dedo podre para relacionamento, é porque você não conhece o outro lado. Quando você tá lá na balada vendo aquela pessoa que seria a pessoa ideal, você não vê o valor daquela pessoa, você acha, não, aquilo eu acho que não. Esse aqui sim, esse é o certo para mim. Então, tá aí um exemplo clássico, né? Traduzido sobre isso. É sobre isso. Para fechar, a gente ainda tem uns minutinhos, como é que funciona a auto-hipnose, Rafael? Então, auto-hipnose é como se fosse uma mini sessão de terapia, né? Que você pode fazer sozinho ou que você pode seguir um processo guiado, né? Um passo a passo. Então, você só vai fechar os olhos se você seguir um processo passo a passo. Lá no meu canal do YouTube eu tenho mais de 120. Eu estou com um projeto agora de fazer uma nova por dia, todo dia. Então você vai colocar o fone de ouvido, vai dar play no vídeo do YouTube, você vai ouvir as instruções e você que vai criar aquelas imagens mentais conforme está sendo orientado para você lá no vídeo, né? Você vai criando essas imagens. No canal do YouTube que eu vou achar. Isso. No meu canal do YouTube, você vai achar, tem em cima playlists, tem uma playlist com todas elas lá, 120 algumas, assim, né? E aí é só dar o play e fazer, é de graça, é só fazer lá, tá? Qual que são coisas importantes para entender sobre auto-hipnose? Porque tem gente que diz, cara, eu fiz, foi incrível, como a nossa amiga falou, que ela foi lá, viu um negócio de vida passada e foi para outro lugar, e tem gente que vai fazer e vai dizer, não fez diferença nenhuma para mim, isso não funciona comigo. Qual que é a diferença, né? O que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é você entender que o que faz a transformação não é você ver as imagens. O que faz a transformação é você sentir a emoção daquilo. Então você tem que sentir aquilo como se fosse real, entendeu? Se eu disser para você assim, Fábio, lembra do dia mais feliz da tua vida? Se você disser assim, ah, tá, lembrei. Cara, você não conectou a emoção daquilo lá. Você não trouxe a rede neural, não ativou a rede neural da felicidade dentro de você. Agora, se você fecha os olhos, imagina, entra naquela cena e você se imaginar lá de verdade, como se você estivesse lá em primeira pessoa, lembrando, sentindo o cheiro, o gosto, as sensações daquele lugar em que você estava, e você sentir aquela felicidade como se estivesse acontecendo agora, aí você vai ter a maior transformação que você pode ter. Então, o trunfo é esse, sabe? Você tem que sentir aquilo como se fosse real. Você tem que mergulhar como se não houvesse amanhã mesmo. Quanto mais profunda a tua entrega, maior vai ser a limpeza que vai ser feita naquelas memórias ali, né? E a mudança nas tuas redes neurais aí. Rafael, a hora passa rápido, é sinal. Passou rapidinho e a gente conversou aqui. Foi um papo bom, né? Foi legal com a galera aqui participando, teve essa troca bacana. Eu queria que você falasse como é que a gente faz. Como teve alguém que te perguntou, eu queria falar aí no particular, no privado, com o Rafael. Me diz as suas redes, me diz seus contatos. Fala aqui pra gente como é que a gente faz para chegar até você. Beleza, maravilha. Então, quem estiver vendo aí pelo Instagram do Fábio aí, com certeza ele vai ter o meu link aí embaixo, em algum lugar aí, né? O meu sobrenome é um pouco difícil de falar, né? Via Leves, que é meio embaçado, mas enfim, você vai encontrar. Eu treinei. Falou certo. Aham. Certíssimo, perfeito. Então, Rafael Vielewski, todas as redes têm o mesmo nome, no Spotify, no Deezer, na Resso, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tudo que é lugar é o mesmo nome, Rafael Vielewski aí. Então me procure, tem meu site também, se quiser fazer um processo comigo, me manda um direct no Instagram, sou eu que respondo lá, me manda um WhatsApp, um sinal de fumaça, qualquer coisa, uma mensagem telegrafada aí, psicografada, sei lá, dá um jeito, a gente vai se conectar aí, tá? O meu processo hoje, eu trabalho com um processo de 2 sessões, então quando a gente fala assim de, tratar ansiedade, depressão, crise de pânico, né? Hoje o meu processo é 2 sessões apenas. Antes eu fazia mais, mas o que eu fiz? Eu faço sessões maiores, a minha sessão é de 2 horas cada sessão, justamente para a gente poder entender toda a história de vida dessa pessoa e em 2 sessões a gente resolve, né? A gente vira essa página da vida das pessoas. Esses comentários que você leu aí da Dani, né, e do Alex aí, todos eles foram esse protocolo aí, né? A Dani que não acreditava em si, o Alex que, né, no caso do Alex lá, ele falou que treinou, estudou muito tempo para fazer uma coisa, né? Ele trabalhava no mercado financeiro, e a hora que ele ia fazer as operações dele, ele ficava muito ansioso, nervoso, ele entrava na hora errada, saía na hora errada, perdia dinheiro. E ele procurou esse processo para ele poder acessar esse conhecimento que estava dentro dele de forma tranquila, né? Então, cara, é bem legal
legal, assim, no Google tem vários depoimentos, tem acho que 140 depoimentos hoje lá com avaliações que as pessoas falaram sobre como é o processo aí, e é muito legal. E vou deixar o convite aqui também, Fábio, aproveitar a oportunidade, dias 25 e 26 de fevereiro, agora, daqui um mês, então, eu vou dar um curso presencial aqui em Balneário Camboriú de formação de terapeutas, né? De hipnose clínica. Ele serve tanto para a pessoa comum que quer se conhecer, sabe? Você que diz, cara, eu quero entender isso, eu quero aprender essas ferramentas para usar na minha vida, quanto para terapeutas mesmo. Quem já é terapeuta ou quem trabalha ajudando as pessoas e quer realmente ter uma ferramenta eficiente para transformar a vida das pessoas. Então, o curso vai ser 25 e 26, sábado e domingo, depois do carnaval aqui em Balneário Camboriú. Eu tenho um curso online, se você fizer o presencial, você ganha o acesso ao curso online, ganha uma cópia do meu livro também, né? E no curso também a gente faz muita prática, sabe? Então, todas as ferramentas que você aprender no curso, você vai aplicar no curso. Então, você vai aplicar a ferramenta no colega e o colega vai aplicar em você. Então, cada vez que o colega for aplicar em você, você vai ter que trazer uma coisa que dói aí na tua história de vida. Então, olha o tamanho do processo de transformação que você vai passar nesses 2 dias, né? Com várias ferramentas sendo aplicadas pontualmente em toda a tua história de vida, desde regressão, todas as ferramentas aí. É um convite aí bem bacana e fica o convite aí para vocês, tá bom? E aí, quem quiser, esse curso ele não vai ser online, ele vai ser presencial. Isso. Tem que ser aí. Uhum. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu tenho curso online também, né? Mas esse especificamente que eu estou convidando aqui é o presencial. Mas eu tenho online também. Quem tiver interesse, quiser saber, se conhecer mais, me manda uma mensagem aí que eu te conecto com isso aí. No meu site lá tem todos os cursos, a lista deles lá, enfim. Tá bom? Eu vou colocar o link também, vou compartilhar. Meu Beleza. querido, muitíssimo obrigado. Viu? Foi um prazer te conhecer aqui e passar essa hora com você, aprendendo várias lições aqui que eu peguei e tenho certeza que quem acompanhou também aprendeu um bocadinho com a gente aqui, com você. Viu? Obrigado. Beleza, eu que agradeço o convite aí, Fábio. Desculpa, eu falo demais, às vezes eu entro no assunto e vou embora, né? Mas é porque eu realmente sou apaixonado por isso. Eu gosto muito disso mesmo, tá? Muito obrigado e conte comigo quando você quiser fazer outra live, é só me chamar que eu tô aí, tá bom? Já está anotado. E você sabe que o jornalista, o que jornalista gosta? Gente que fale. Então, melhor. Então, beleza. Tá ótimo. Mais vezes, sim. Um abraço. Valeu. Obrigado para todo mundo que chegou aqui com a gente, que vai ver depois, porque daqui a pouco eu vou compartilhar em todas as redes. Tá certo? Então, muito obrigado, viu? Valeu, agradeço também. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.